Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Victor e você está na Escola Bíblica Online da Igreja Batista Itaipu. Que prazer tê-lo aqui conosco. Que o Senhor abençoe esse nosso tempo e que, apesar das minhas imperfeições, Deus te abençoe e capacite para que você possa compreender tudo que foi ensinado nessa aula. Como você já sabe, a nossa EBD possui 3 ênfases curriculares: a de Teologia Bíblica com a classe A Vida de Cristo, a ênfase prática com a classe O Caráter de Cristo, e essa aqui estamos, a nossa classe A Cruz de Cristo, com ênfase em Teologia Sistemática. Nós veremos aqui a nossa ementa. Você se lembra que no último domingo nosso pastor Rafael ensinou com grande profundidade como a cruz de Cristo não é apenas um evento histórico, mas tem efeitos espirituais, manifesta a glória de Deus, como o Senhor não apenas salvou pessoas pela cruz, mas também se revelou para o mundo. E hoje então chegamos à nossa 6ª aula, que é as declarações de Cristo na cruz. E tem como objetivo então que a gente entenda esses últimos 7 registros que a Bíblia nos apresenta, ditos por Jesus na cruz, já com grande esforço por causa das dores pela qual sofreu, mas carregados de grande significado para as nossas vidas. Vamos então à nossa aula. A primeira declaração que estudaremos é essa: Pai, perdoa-lhes. E está lá no texto de Lucas 23, de 33 a 34. Você pode pausar, buscar a sua Bíblia caso ainda não esteja com ela em mãos. Vai ser bastante importante porque nós não teremos tempo de ler todos os textos na sua íntegra, por questão mesmo de tempo, e passaremos então pelos trechos mais importantes aqui que veremos, essas declarações de Jesus, mas você pode acompanhar toda a narrativa tendo a sua Bíblia em mãos. Essa primeira declaração de Jesus, né? Quando ele chegou ali ao Calvário, crucificaram ele com os malfeitores na sua direita, na sua esquerda, como você conhece bem o texto, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Texto de Lucas 23. Olha só. Jesus foi condenado à morte e em seu lugar o povo preferiu soltar Barrabás, que era um homicida. Pilatos por 3 vezes buscou levar o povo a libertar Jesus, declarou a inocência do Cristo, mas por fim atendeu os gritos daquela multidão, a pressão popular, que, olha que interessante, chegava a dizer que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. São os relatos lá do livro de Mateus. Você se lembra que o pastor Flávio, lá na 2ª aula, quando abordou a atitude covarde de Pilatos de reconhecer a inocência de Cristo, mas ceder à pressão popular, quando ele faz isso, então, o pastor Flávio nos traz uma citação pesada de John Stott, comparando muitas vezes nossas próprias atitudes com a de Pilatos. Quando deixamos decisões para outras pessoas tomarem no nosso lugar, quando fazemos afirmações públicas de lealdade a Jesus, porém o negamos em nossos corações. Ou seja, nós encontramos então pretextos para amenizar as nossas consciências. Foi o que Pilatos fez, ele: lavo as minhas mãos. E assim que a cruz foi levantada, logo que o Senhor foi pregado naquela cruz, no ponto mais alto da zombaria, ao contrário do que talvez seria normal para que qualquer um de nós reagíssemos, mas o Senhor, sem ameaças ou sem amaldiçoar seus inimigos, o próprio Deus homem, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, estava ali em meio à sua criação. Esse mesmo, ele orou ao Pai em favor daqueles que o zombavam, daqueles que o desprezavam, em cumprimento lá da profecia de Isaías, no capítulo 53, versículo 12, que dizia: porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então aqui nós vemos a primeira verdade, aqui, o primeiro ensinamento que tiramos desse texto, o fundamento do perdão. Temos aqui então o fundamento para que aqueles que o crucificaram pudessem ser perdoados. Olha que interessante. Assim que Jesus, o perfeito sacrifício, ele derramou seu sangue, então o grande sumo sacerdote começou a orar em nosso favor. Você se lembra que o ofício do sacerdote era ser nosso mediador diante de Deus? Era interceder por nós diante do Pai? É isso que Jesus faz logo após oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus. MacArthur nos ensina que essa oração foi feita em voz alta porque o pecado cometido por aquelas pessoas era tão odioso que, se Jesus não tivesse feito dessa maneira, muito provavelmente aquelas pessoas ali envolvidas nisso pensariam que jamais poderiam receber perdão. Mas não apenas aquelas pessoas que pessoalmente participaram do assassinato de Jesus,
do Filho de Deus, mas a nós também, pecadores, igualmente carecedores, merecedores, nós igualmente merecedores da ira de Deus e carecedores da graça de Deus, pela rebeldia dos nossos corações, também é a nós oferecido esse perdão maravilhoso. Olha só o texto aqui do MacArthur. Mas Cristo estava numa missão de misericórdia. Ele estava morrendo para comprar o perdão pelo pecado. E mesmo no ponto máximo da sua agonia, a compaixão era o que enchia o seu coração. O perdão pelo qual Cristo orou é livremente oferecido a todos, a mim, a você, graças a Deus, aleluia por isso. E o que mais nós podemos ver aqui? Há algo bem interessante a nós escorrermos nesse texto, que não dá para passar batido por isso, que é essa pergunta que fica, né? Eles estavam inconscientes do pecado que estavam fazendo, né? O Senhor diz que eles não sabem o que fazem. Mas nós sabemos que a Bíblia, e mais precisamente até o livro de Romanos, nos mostra que a ignorância do pecado não absolve ninguém. Mas eles não estavam nem sequer inconscientes do pecado que faziam. Pilatos havia declarado a inocência de Jesus, nós já vimos isso. A multidão também sabia que não havia acusação legítima alguma para prestar contra Jesus. Eles mesmos também haviam visto Jesus realizar diversos milagres, a propriedade com que Jesus ensinava. O que eles não tinham era a compreensão total da enormidade, da maldade de crucificarem o próprio Deus Filho. Como diz lá no texto de 1 Coríntios 2,8. Pois, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então é isso que quer dizer esse trecho onde Jesus diz que eles não sabem o que fazem. E temos aqui algumas aplicações. A primeira, meus irmãos, gratidão pela salvação. Você sabe disso, já ouviu tantas vezes, mas precisamos mais do que saber essas verdades em nossas mentes. Seguimos o exemplo de Jesus. E temos aqui então as nossas aplicações para essa primeira E temos aqui as nossas aplicações para essa primeira declaração em que estudamos. Né? A primeira, a gratidão pela salvação. Eu sei que você sabe muito bem disso, que deve cultivar essa gratidão pela salvação de Jesus, que já ouviu talvez tantas vezes isso, mas precisamos mais do que saber essas verdades em nossas mentes. Precisamos, de fato, nos apropriar disso, amar a Deus, ser gratos a Deus por essa salvação, lembrar de tudo isso que o Senhor fez por nós. E isso tem que constranger as nossas vidas, tem um impacto verdadeiro sobre as nossas vidas, né? E a segunda aplicação que eu trago aqui, seguirmos o exemplo de Jesus, né? Olha só, meus irmãos, não nos resta outra coisa a não ser nos humilharmos, nos quebrantarmos diante de tamanha demonstração de misericórdia e clamar a Deus para que Ele opere em nossas vidas e incline os nossos corações, para que possamos também nós demonstrar essa misericórdia. E qual o resultado aqui, então, da oração de Jesus? Isso que nós veremos aqui na nossa segunda declaração, que é essa: hoje estarás comigo no paraíso, está lá em Lucas 23, no versículo 43. Jesus foi crucificado junto de dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. Esses homens eram criminosos, com vidas dedicadas à maldade, um caráter totalmente corrompido. Prova disso é que Mateus e Marcos relatam que em meio ao sofrimento agonizante da cruz deles mesmos, dos malfeitores, eles estando ali à beira da morte, ambos se juntaram à zombaria que faziam de Jesus, se juntaram ali àquele momento onde as pessoas estavam debochando de Jesus, mesmo estando nesse estado à beira da morte. Mas olha só que interessante, a primeira coisa que nós podemos dar ênfase nessa passagem, a transformação genuína. Houve então um momento em que para um daqueles ladrões, um daqueles malfeitores, o insulto virou silêncio, o silêncio virou arrependimento, e o coração daquele homem foi maravilhosamente transformado pelo Senhor. A oração de Cristo alcançou a vida daquele criminoso e gerou o quê? Transformação. Antes havia desprezo. Mas em um determinado momento, ele repreendeu o outro ladrão que persistia em ridicularizar Jesus e reconheceu a inocência do Filho de Deus. Ela, um pouquinho antes desse versículo 43, está lá nos versículos 40 e 41. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, disse esse ladrão. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Olha que interessante, o reconhecimento aqui de Jesus como Senhor e Rei. Então esse homem de coração transformado reconheceu o senhorio de Cristo. Versículo 42 ele diz: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, Jesus dá uma garantia explícita da salvação para esse homem. Esse trecho que nós demos essa ênfase inicial aqui, ó. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Foi tudo que Jesus disse para ele, mas era tudo o que aquele pecador precisava ouvir. Ainda sofrendo dores físicas extremas, porém agora com o sofrimento da sua alma havia acabado. Ele experimentou no fim da vida, pela primeira vez, como é ser liberto do fardo do pecado. E o que mais, meus irmãos, nós podemos ver aqui? A justificação pela fé. Aqui nós temos uma manifestação clara da doutrina da justificação pela fé. O que esse ladrão havia feito para merecer a salvação que recebeu? E mais, o que esse homem poderia ainda fazer para ser digno da salvação? Ele estava à beira da morte. Nada, ele estava em instantes de morrer. Sabia que não merecia, ele sabia que também não podia fazer mais nada para obter algo de Deus, para obter esse favor de Deus, a salvação de Deus. Por isso seu pedido final foi de misericórdia, não pelos seus próprios esforços, mas pelo mérito de outro, o Cristo. Ele recebeu perdão e vida eterna com Deus. Olha que incrível isso. Aqui as nossas aplicações, né? Como a nossa própria condição, né? A gente poder fazer uma análise da nossa própria condição e refletindo sobre a nossa salvação em Cristo. Talvez você me ouve aqui, não teve um encontro real, pessoal com Jesus, né? E nós podemos então refletir, será que somos essas pessoas, será que somos qual dos ladrões aqui, essas pessoas, nos juntamos a essas pessoas zombando, debochando, desprezando o Filho de Deus que fez tudo isso por nós? Ou será que nós somos então servos desse rei, nós nos submetemos, nós nos humilhamos e clamamos pela sua misericórdia? Mais uma aplicação que podemos tomar aqui, será que buscamos então algo de Deus, favor de Deus e a sua própria salvação pelos nossos próprios esforços, né? Buscamos isso então pelos nossos próprios esforços, porque o texto aqui nos deixa claro, por essa doutrina da justificação pela fé, de que é tudo pelo Senhor, é tudo pela graça de Jesus, é tudo pela sua salvação maravilhosa. E mais, meus irmãos, uma última aplicação que eu trago aqui, tão importante, para que tenhamos esperança por aquelas pessoas que ainda não creram em Jesus, estão à nossa volta e que nós amamos tanto. Veja só esse ladrão, ele teve uma vida realmente depravada, longe dos caminhos do Senhor e tomada por maldade, tomada então por uma vida de um malfeitor, mas no último instante da sua vida ele se rendeu a Jesus, ele conheceu a Cristo verdadeiramente. Então tenhamos esperança para que continuemos nessa batalha de oração, de buscar clamar a Deus por esses nossos queridos que ainda não conhecem pessoalmente, verdadeiramente o Senhor Jesus. E a próxima declaração que veremos é essa, aí está a sua mãe, João, no capítulo 19, agora vamos então para o livro de João, a partir ali do versículo 25, com mais ênfase no 26 e no 27, e vamos entender aqui então em que contexto o Senhor disse essa declaração. No evento da crucificação de Jesus, os zombadores eram a grande maioria que estavam ali. Também tinham as pessoas que, em decorrência do evento da Páscoa, passavam pela região e também se juntaram aos zombadores para ridicularizar o Jesus crucificado. Mas eles não eram os únicos. João nos relatou que estavam lá também algumas pessoas muito próximas ao Senhor. Está ali no versículo 25. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, João 19, 25. E também o próprio João, que se identificava nos seus relatos como discípulo a quem Jesus amava. Esse foi um momento de muita dor, angústia, também para aquelas pessoas que estavam assistindo a isso, aqueles próximos de Jesus, principalmente para sua mãe, que enfim, o criou, viu crescer, conhecia muito bem quem ele era, a sua perfeição, e o que ela assistiu, apesar de conhecer muito bem a perfeição de seu filho, o que ela assistiu foram essas pessoas desprezando, ofendendo a pessoa bendita do Deus homem. Mas ela acompanhou sua crucificação, a sua morte dolorosa e humilhante. Jesus, havendo então ali em sofrimento, em angústia, em pé, e tem a sua então terceira declaração na cruz. E já estando crucificado, Jesus tem essa atitude de amor do filho para a sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe ali então, e perto dela o discípulo a quem ele amava, os relatos de João, ele mesmo,
disse à sua mãe: aí está o seu filho, e provavelmente inclinando com a sua cabeça, porque suas mãos estavam crucificadas, apontando para João, dizendo: aí está o seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou para casa. São os versículos 26 e 27. Olha que interessante, nós podemos ver aqui o amor pessoal e abnegado de Jesus, mesmo sob grande aflição e dor, no acontecimento mais importante da história da redenção. O Senhor teve olhos para cuidar da sua mãe. Esse é o amor pessoal e abnegado de Jesus. Aqui nós também precisamos entender como o Senhor chama a sua mãe de mulher. Já não é a primeira vez que o Senhor faz isso nos relatos bíblicos. E Cristo então a chama de mulher, não de uma maneira desrespeitosa, como alguns podem pensar. Era comum até o uso desse termo para chamar sua mãe, algo como senhora aqui para os nossos dias, mas ali tem ainda um significado mais profundo, de que Jesus era mais do que o filho criado por Maria. Ele também era para Maria o seu Salvador. Isso mesmo, ele era o Salvador de Maria. E não estava ali para cumprir a vontade de sua mãe, mas do Pai que o enviou. Maria, então, carecia a graça do Senhor, tanto quanto qualquer um de nós pecadores, qualquer outro pecador. E o que mais nós podemos ver aqui? Jesus ele é obediente em todas as coisas. O texto aqui nos mostra como o Senhor, até mesmo na crucificação, foi obediente. Ele cumpriu perfeitamente o 5º mandamento de honrar pai e mãe e providenciou o seu cuidado na velhice de sua mãe. E por que não, então, seus irmãos? Olha só, nada é dito a respeito de José, o marido de Maria, após o nascimento e a infância de Jesus. Então é bem provável que ele tenha falecido antes mesmo do ministério público de Jesus. Então por que não seus meio-irmãos? Os evangelhos nos contam que nem mesmo eles criam no Cristo. Só creram após a ressurreição de Jesus. Por isso que o Senhor confiou esse cuidado ao seu discípulo de João, de cuidar então de Maria, que já se aproximava da velhice, provavelmente sem uma renda, sem o seu marido. Então João é atribuído desse cuidado pelo próprio Senhor. Que maravilha! Olha que nós podemos ter de aplicação aqui, um tanto quanto claro, óbvio para nós, né? Amarmos conforme o exemplo de Jesus, sermos obedientes à sua palavra, conforme o exemplo que ele nos deixou de maneira pessoal, abnegada e, enfim, maravilhosa, como o Senhor nos dá esse exemplo, também podemos ver esse cuidado dele. E temos então a nossa próxima declaração, Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos agora para o livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Que declaração rica em significado para as nossas vidas, como nós veremos. Essa é a 4ª declaração de Jesus, e se deu ali no contexto, olha só, a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, o relato bíblico é de que houve trevas sobre a terra. E pelo período da Páscoa, nós sabemos que não havia chance de ser um eclipse solar. Essa foi uma manifestação do juízo de Deus pela crucificação do seu Filho. Jesus permaneceu na cruz 6 horas, e ali então às 3 da tarde Jesus clamou em alta voz essa declaração que nós vemos, Eli, Eli, lama sabachthani. E a própria Bíblia nos diz o que isso quer dizer. Deus meu, por que me desamparastes? Antes de mais nada, eu quero ver com vocês a respeito do Salmo de número 22. Alguns dos que estavam ali antes, eles ouviram isso e confundiram com Elias, como se Jesus estivesse chamando pelo profeta Elias. Posteriormente, outros disseram que Jesus apenas fez menção ao Salmo de número 22. De fato, são usadas as mesmas palavras, mas não por acaso. Como nos ensina MacArthur, esse salmo é uma antecipação profética da lamentação do coração de Jesus. É uma antecipação profética da lamentação do coração de Jesus enquanto ele carregou os pecados do mundo na cruz. Portanto, não é uma mera recitação e não retira o grande significado das palavras de Cristo. Nós podemos ver também a ira do Pai derramada sobre o Filho. Essas palavras profundamente misteriosas nos mostram como, de alguma maneira, verdadeiramente Jesus foi privado da perfeita comunhão que tinha com o Pai desde a eternidade. Enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, carregou o pecado do mundo, morreu como substituto para outros, a ira de Deus foi derramada sobre o Messias perfeito,
O Pai derramou sobre o Filho a medida completa da ira pelos pecados de outros. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Quando Jesus estava naquela cruz, Deus Pai castigou o próprio Deus Filho, como se ele tivesse cometido toda a iniquidade dos pecadores que creriam no seu nome, eu e você, para que a gente pudesse então ser perdoado e ser tratado como se tivéssemos vivido a vida perfeita de Cristo. Olha só como Lutero nos traz para perto disso. Veja só essa citação de Lutero. Nosso Pai misericordioso, vendo-nos oprimidos e vencidos pela maldição da lei, de modo que jamais poderíamos livrar-nos dela por meio do nosso próprio poder, enviou seu único Filho ao mundo e pôs sobre ele todos os pecados de todos os homens, dizendo: "Sê tu, Pedro, o negador, Paulo, perseguidor, blasfemador e cruel opressor, Davi, o adúltero, o pecador que comeu do fruto no paraíso, o ladrão que foi pendurado na cruz, e brevemente ser tu a pessoa que cometeu os pecados de todos os homens. Vê que, portanto, pague-os e os satisfaça." Que profundo isso, meus irmãos. Olha só o alto preço pago a Deus. Isso mesmo, o preço foi pago a Deus, não a qualquer outro, nem a Satanás, que não tinha qualquer direito de reivindicar um resgate de outros pecadores a Deus. Somente Cristo, Deus, o homem perfeito, era capaz de pagar esse preço a Deus. Qualquer um de nós mortais poderia passar toda a eternidade na busca por satisfazer a ira de Deus e não ia chegar nem perto disso. Tamanho esse preço pago a Deus. Tanto é que nem a dor física que Jesus passou na crucificação em nada se comparava a experimentar a ira de Deus. Por isso você se lembra bem que ele chegou a suar sangue quando, ao vislumbrar, ao antecipar esse acontecimento. Todos os nossos piores medos sobre os horrores do inferno e mais foram sentidos por Jesus ao receber a pena pelas nossas iniquidades. É o que MacArthur nos vislumbra, nos faz admirar essa grande obra de Jesus, esse grande preço pago por Jesus ali na cruz. E eu trago então, olha só, essas passagens, aliás, a Bíblia está permeada de passagens que nos lembram dessa verdade. Olha, em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Mas, Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E 1 Pedro 3,18, nós conhecemos bem o justo pelos injustos, perfeito por nós imperfeitos. E que maravilha isso, que nós podemos glorificar a Jesus por isso. Então, a aplicação aqui é clara, meus irmãos, louvor e gratidão a esse Jesus, esse Deus Filho maravilhoso que se entregou ali e pagou esse preço alto por nós. Só nos resta isso, agradecer, nos rendermos, agradecemos, louvarmos, bendizemos a esse Senhor, vivermos de maneira que o glorifique. Essa é a aplicação para nós, nessa profunda declaração de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? E a nossa próxima declaração de Jesus é essa: tenho sede. São agora declarações mais breves. Na sequência do texto, eu estou lá em João 19, no versículo 28, que diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E nós vemos aqui então a súplica por alívio de Jesus. Muito próximo já do fim, Jesus tem aqui a sua quinta declaração, que é um pedido por alívio físico. E o que lhe deram, meus irmãos, foi somente uma esponja molhada com vinagre. O texto ali na sequência em João 19, 29 vai nos dizer: estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. E com isso foi cumprida a escritura, conforme diz o texto ali, e provavelmente uma menção ao Salmo de 69, 21, que diz: puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. E o que fica muito claro para nós aqui, a humanidade do Salvador. Aqui nós vemos então de maneira muito clara como Jesus, o próprio Deus Filho,
a sua humanidade, o que nos lembra que mesmo sendo Deus, seu corpo experimentou aquelas dores físicas mais intensas como a perda de sangue, o cansaço, a asfixia, a angústia física ao morrer naquela cruz. Então eu vou abordar aqui essas três últimas declarações, como eu disse, que são mais breves, então nós aplicaremos no final, tá bom, meus irmãos? E aqui nós temos a próxima declaração de Jesus, que é essa, está consumado, em João 19:30, e aqui é claro, né, o trabalho concluído. Jesus, ao dizer isso em alta voz, que estava consumado, não quer apenas nos mostrar que sua vida terrena chegou ao fim, mas que o trabalho que o Pai lhe deu estava agora completo. O que mais? O triunfo do Senhor. Pense bem naquela cena, meus irmãos. Jesus estava acabado fisicamente, pendurado naquela cruz. O que você acha que as pessoas pensaram a seu respeito? Até mesmo aqueles próximos de Jesus que o amavam. O que vocês acham que o retrato daquela cena? Mas Jesus, ele celebrou diante disso tudo. Ele havia concluído o caro trabalho da redenção de pecadores. Ele obedeceu tudo o que a lei exigia. A justiça de Deus estava satisfeita. O salário do pecado pago de uma vez por todas, e só restava Cristo morrer e para então ressuscitar. Por isso, mais uma vez, nada pode ser acrescido, nós damos essa ênfase, por isso, mais uma vez, nada pode ser acrescido ao trabalho de Cristo para a salvação, nenhum ritual ou trabalho humano. Cristo já venceu por nós, aleluia, meu irmão, e o mérito não é nosso, é todo dele. E vamos então ao nossa próxima declaração, que é essa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas está lá em Lucas 23:46, onde nós vemos a submissão ao Pai, que após declarar então que estava consumado, a última declaração de Jesus expressou aquilo que ficou marcado na sua vida, na vida do Cristo em todo o tempo, que era a submissão ao Pai. E ao mesmo tempo, essa última oração de Jesus demonstra a soberania divina em todos esses acontecimentos. Em nenhum momento desses, como nós já cansamos de ver, Deus perdeu a soberania, o controle de tudo que estava acontecendo. E essa última declaração demonstra muito bem isso. Apesar de tudo, sabemos muito bem que ninguém tomou a vida de Cristo, mas Ele a deu para aqueles a quem amou. Nós podemos ver isso lá em, olha só, João 10, nos versículos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Essas foram palavras de Jesus. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então nós vemos aqui muito claramente a soberania de Jesus. E até a morte de Jesus reflete a soberania de Deus. Lá em João 19:30 vai nos dizer que o Senhor mesmo inclinou sua cabeça e entregou o seu Espírito também de maneira soberana. E após nós termos visto essas últimas três declarações e também todas essas aplicações até aqui, de como devemos agradecer ao Senhor, viver de maneira que o glorifique, também quero incentivá-lo a usar esse conhecimento talvez que você adquiriu nessa aula, e tão profundo que é relembrarmos aqui a morte de Jesus, para usar isso também e anunciar a redenção, o Evangelho de Jesus àqueles que estão à nossa volta, àqueles que nós amamos, que sirva de estímulo também para essa missão tão importante, para essa tarefa tão importante a que somos incumbidos, tá bom? E por fim, para nós concluirmos a nossa aula, quero trazer aqui 3 implicações da cruz para as nossas vidas, de John Stott. Depois de vermos tudo isso, é algo que vai trazer um impacto para nós, essas 3 implicações. A primeira, então, de que o nosso pecado deve ser extremamente horrível. Nada, veja bem, meus irmãos, nada revela a gravidade do pecado como a cruz. Porque, olha só, em última instância, o que enviou Cristo ali, o que colocou Cristo naquela cruz, não foi nem a ambição de Judas, nem a inveja dos sacerdotes, nem a covardia de Pilatos, mas foi o que? A nossa própria ganância, inveja, covardia e tantos outros pecados. E, claro, a resolução de Cristo, né, a intenção de Cristo de, em amor e misericórdia, de levar o juízo desses pecados e desfazê-los. Não tem como olharmos para essa cruz e não ficarmos constrangidos. Essa é a primeira implicação de Stott.
que Stott nos traz. A segunda é a maravilha do amor de Deus deve ir além da compreensão. Deus podia, com justiça, ter nos abandonado ao nosso próprio destino. É isso que nós merecíamos, nós sabemos que isso é justiça, mas Ele não nos abandonou. Por causa do seu amor por nós, Ele veio procurar-nos em Cristo. Ele veio procurar-nos em Cristo. É preciso que a gente entenda tudo isso, mas também que o nosso coração verdadeiramente se comova com essa graça maravilhosa. E que isso tenha um impacto profundo nas nossas vidas, na nossa fé e na maneira como nós sofremos. E a terceira e última implicação que nós veremos aqui é essa: a salvação de Cristo deve ser um dom gratuito. Ele a comprou para nós com um alto e sublime preço, seu próprio sangue. O que nos resta pagar agora, meus irmãos? Nada. Não há nada com que possamos contribuir. E essa cruz de Cristo, que é o fundamento, nós vimos, de uma salvação gratuita, é também o incentivo mais poderoso para uma vida santa. É o incentivo mais poderoso para uma vida santa. Com isso, nós concluímos aqui o estudo sobre essas 7 declarações, as últimas 7 declarações de Cristo na cruz. Quero te agradecer, então, por ter nos acompanhado até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e vamos encerrar, então. Quero conduzir em oração. Incline sua cabeça, feche seus olhos comigo. Pai, obrigado por podermos relembrar a morte de Jesus, por podermos conhecer mais, estudarmos a respeito dessas declarações tão profundas, tão cheias de significado para nós, de Jesus ali na cruz. Obrigado, Senhor, que isso traga não apenas conhecimento intelectual para nós, mas que isso também traga impacto verdadeiro para as nossas vidas e que o Senhor nos capacite aqui a vivermos de maneira que glorifique ao Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a nós, a nossa Igreja Batista Itaipu, meus irmãos aqui que me ouvem, os nossos amigos também que acompanham as nossas aulas. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração, pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.